Boa noite, seja muito bem-vindo. A pele é o maior órgão do corpo humano e o câncer de pele é um tipo de tumor bastante frequente no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que a cada ano no país sejam diagnosticados mais de 98 mil casos em homens e 83 mil em mulheres. Dos fatores de risco para o surgimento dessa doença, podemos citar como principal a exposição à radiação ultravioleta dos raios do sol. No inverno, os índices costumam ser menores, porém a radiação segue presente nos meses de frio. A necessidade da conscientização quanto ao diagnóstico precoce de câncer de pele é fundamental e um projeto de extensão desenvolvido pela Faculdade de Medicina aqui da UPF busca organizar estudos, encontros e também um bate-papo aí para a população, focando então na fotoproteção. Antes de explicarmos o que é a fotoproteção com os nossos convidados de hoje, no estúdio nós vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Cuidar da pele vai muito além de uma boa hidratação. O sol é o maior vilão de uma pele saudável. No Brasil, os riscos são ainda maiores. Temos um dos índices mais altos de raios ultravioleta do mundo. As consequências da exposição solar sem proteção vão muito além do envelhecimento precoce. O câncer de pele é o tipo de tumor mais incidente na população. Cerca de 25% dos cânceres no corpo humano são de pele. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o número de casos vem aumentando nos últimos anos. Se engana quem pensa que os riscos causados pelo sol são maiores no verão. Os raios ultravioleta não saem de cena no inverno, fazendo necessário o uso do protetor solar em qualquer época do ano, inclusive em dias nublados. Porém, pouca gente sabe disso. Não uso. Nem no verão? Não, nem no verão. O inverno normalmente não. A roupa cobre, às vezes, então às vezes eu acabo não passando no inverno. Todos os dias, até ser meio nublado, eu sempre uso bastante. Direto, é inverno e verão sempre, né? Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos de câncer de pele e orientar sobre a importância da prevenção, um projeto de extensão desenvolvido pela Faculdade de Medicina da UPF oferece informações sobre fotoproteção e cuidados com a pele. Mais sobre este assunto você acompanha agora no estúdio. Bem, e para tratar deste assunto que causa cada vez mais preocupação e nos explicar sobre um projeto de conscientização que vem sendo realizado aqui dentro da UPF, estão conosco no estúdio a coordenadora do projeto, dermatologista, mestre em Ciências da Saúde e também professora da Faculdade de Medicina da UPF, professora Karen Regina Rosso Chons, acompanhada então da estudante do curso de Medicina, a Valesca Nunes Maffei. Sejam muito bem-vindas à Universidade Aberta. Obrigada. É um prazer recebê-las. Obrigada, prazer é nosso. Ótimo, professora. Então, o que a gente pode dizer sobre o que é a fotoproteção? Então, o nome fotoproteção, esse termo, ele é para designar o conjunto das medidas que existem no mercado para que a gente se proteja do sol. Então, essas medidas vão desde o famoso protetor solar, que a gente aplica na pele, ao mesmo uso de roupas, chapéus, vidros, sombrinhas, até mesmo fotoproteção via oral, de tomar. Né? E falta essa fotoproteção, essa consciência de fotoproteção na população? Falta e muito. Por que falta, professora? Há uma explicação para isso? Realmente existe uma falta de, primeiro, informação, né? Uma informação adequada, mais detalhada sobre o que a gente pode fazer para se proteger do sol. Então, em primeiro lugar, falta isso.
Depois também falta informação sobre a dimensão do impacto que essa fotoproteção poderia causar. Então seria assim, as pessoas não sabem realmente para que fazer isso, qual seria realmente o benefício de fazer isso, né, de se cuidar, de ter todo esse trabalho. E também, se caso a pessoa não se fotoproteger, então realmente quais são as consequências. Então realmente as pessoas não têm muito essa dimensão. E um outro fator que eu acredito que exista é realmente que a nossa cultura, especialmente aqui no Brasil, tem uma ligação muito estreita de exposição ao sol e existe muito a questão da vaidade, onde ainda se preza muito uma pele bronzeada, marquinha de biquíni, né? Que isso se associa aí com um padrão de beleza. Então, muitas vezes as pessoas até sabem, mas não querem se fotoproteger. E, no entanto, isso é bem perigoso, né? Essa exposição aí desmedida, vamos dizer assim, para se ter, de repente, uma pele bronzeada, bonita, muitas vezes aí se colocando, né? Se expondo em horários inadequados, professora. Exatamente. Eu costumo dizer, então, que o benefício esse que a pessoa quer, então, muitas vezes dessa pele bronzeada, essa marquinha de biquíni, isso é uma coisa curta, é um benefício a curto prazo. Mas o que realmente fica a longo prazo são os malefícios. E aí a gente está falando desde a questão da própria beleza, né, que amanhã depois o bronzeado vira mancha, né, que ninguém gosta também. E também os malefícios relacionados a cânceres, que podem muitas vezes matar, né, como no caso do melanoma, ou os outros tipos de cânceres que vão necessitar, então, de cirurgias, enfim, outros procedimentos que também não são uma coisa aí que a pessoa quer enfrentar. Valesca, e os cuidados com a pele são fundamentais e vocês estudam justamente isso, então, no curso de medicina aqui da UPF. Sim. Bom, então, o que a gente passa no grupo dos amigos da pele para a população é principalmente o uso do protetor solar, principalmente acima do fator 30, já que aqui no Rio Grande do Sul todo mundo é mais branquinho. E entre outras proteções, chapéu, boné, uso do óculos de sol, porque também pode afetar a retina. E também como se deve passar o protetor solar, porque às vezes não é aplicado de forma adequada. Então a gente instrui que no rosto e nos membros superiores seja aproximadamente uma colher de chá. São formas diferentes, então, para partes diferentes do corpo. Isso. E que se reaplique a cada 2 horas. Perfeito. Professora, a Valesca acabou de contribuir aqui com a gente e citou Amigos da Pele, que a gente não falou ainda, né? Nós vínhamos, então, numa caminhada aí falando da questão do quanto o câncer de pele, ele vem sendo frequente, é um dos mais frequentes no Brasil. E aí, aqui dentro da UPF, vocês desenvolvem, então, um projeto de extensão que vem ao encontro da comunidade para explicar essas questões que a Valesca nos referiu sobre os cuidados da pele, o quanto é importante. Vamos falar um pouquinho, então, do trabalho do Amigos da Pele. Isso. Na verdade, o Amigos da Pele surgiu esse ano, é um projeto muito recente, mas a ideia, enfim, já tinha na minha mente há um bom período. Por quê? Desde o início da minha carreira como dermatologista, o que eu percebi? Que muitas vezes uma boa parte da consulta médica eu ia ter que dedicar de tempo, assim, para convencer a pessoa a não se expor ao sol, ou enfim, mudar um pouco como ela vinha tendo essa relação com o sol. Isso clinicamente, professora? Clinicamente, então, assim, através disso, e também eu quando comecei com a minha carreira como professora, eu também percebi que muitas vezes faltava para os alunos a própria consciência deles de que eles tinham que ter esse cuidado, e também muitas vezes eles tinham pouca informação, pouco conhecimento de base para repassar essa informação para a população. Certo. Então, o projeto realmente surgiu disso, com o objetivo de preparar o aluno de medicina para ser um difusor de conhecimento, então que ele seja um amigo da pele, né, e que ele leve isso para a carreira dele, sendo ele no futuro cardiologista, pediatra, geriatra, enfim, né, e também para que a população consiga ter, então,
uma melhor informação sobre as questões de cuidados com a pele. Dermatologia é uma das disciplinas, então, que os alunos, de medicina entram em contato no curso. E muitas pessoas, às vezes, associam somente a uma questão de beleza, o que é bem equivocado esse conceito, não é mesmo, professora? Exatamente. A dermato, assim, na verdade... Uma questão estética, né? E tem muito essa questão estética, que é uma parte muito legal também da dermato, mas a dermato... ela é essencialmente uma disciplina clínica, né? Até na faculdade eu sou professora da saúde coletiva, que enfim são questões de saúde pública. E eles acabam entrando em contato então com essa questão também da fotoproteção, além da dermatologia, dentro então da disciplina de saúde coletiva, que é onde eu faço essa minha parte, também faço trabalho com eles na disciplina, então, fora do Amigos da Pele. Bem, e dentro, então, do Amigos da Pele, vocês contam, então, com alunos voluntários, como é o caso, justamente, da Valesca. Valesca, conta um pouquinho mais, então, de que tipo de orientações vocês procuram passar à população, então. Então, nós somos em 9 alunos e o nosso trabalho é basicamente esse, é passar essas informações de como deve ser feita a fotoproteção. E a gente não tem um grupo-alvo, nós, desde idosos, a gente já fez palestras no CREAT, nas escolas, crianças. Exatamente, para agentes de saúde, que é muito importante, porque elas trabalham diretamente com o sol, caminhando e não têm esse cuidado. Então, esse é o nosso trabalho, é instruir a população geral dos cuidados que deve ser feito com a pele. Então, há uma multiplicação aí, professora, de conhecimento que é repassado não somente aos alunos, não somente aos professores que estão diretamente envolvidos, mas há esse retorno, então, a partir dos agentes, como é o caso do que a Valesca vem nos contando, né? Então, há uma multiplicação de conhecimentos e isso é muito importante quando a gente trata, então, de um projeto que recebe aí a extensão. É verdade. Até falando especificamente desse evento dos agentes de saúde, nós fizemos uma coisa muito legal, que a gente conseguiu reunir praticamente 95% dos agentes no evento, que foi o primeiro treinamento de fotoproteção para os agentes, isso foi em maio desse ano. E aí, então, nós até coletamos alguns dados. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente questionou quantos dos agentes que estavam ali presentes que utilizavam o protetor solar, a gente até não colocou todos os dias, acima de 4 vezes na semana, pelo menos 4 vezes na semana. E as respostas? 40%. Nossa! É, então, além de que isso é necessário para eles, porque eles muitas vezes fazem visitas domiciliares, eles caminham, né, pela rua, enfim, tem um trabalho também em ambiente aberto, eles muitas vezes são o nosso contato, às vezes quando o médico não pode ir na casa de uma pessoa, enfim, eles têm uma função muito importante, né? Então, a gente achou que foi muito legal, porque depois da palestra a gente repetiu a pergunta. Então, quantos de vocês usariam o protetor acima de 4 vezes na semana? E aí foi 95%, os outros Quase 5% unânime. não responderam, né? Acredito que talvez seria 100%. Com certeza. Porque a ideia justamente é essa, é impactar, passar a informação e transformar todas as pessoas que frequentam os nossos encontros em difusores do conhecimento. Então, a gente, no final, sempre convida. Gostaríamos de convidar você a também ser um amigo da pele. Com certeza. A gente vai continuar falando, então, da importância desse trabalho, conhecendo um pouquinho mais aí o Grupo Amigos da Pele. Eu vou agradecer muito a tua participação, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí com a carreira acadêmica, Obrigada. Valesca. A professora continua conosco. Bem, Universidade Aberta faz agora um rápido intervalo e a gente já volta. Passo Fundo vem registrando um aumento nos casos de câncer de pele. E esse tipo de câncer, bastante frequente em todo o Brasil, é o assunto do Universidade Aberta de hoje, que fala então de um trabalho preventivo feito por um projeto de extensão aqui da UPF. É o Grupo Amigos da Pele, que tem então como proposta conscientizar a população sobre a forma correta de exposição ao sol. E nesse segundo bloco,
continua me fazendo companhia, a coordenadora desse projeto, a dermatologista, mestre em Ciências da Saúde, também professora da Faculdade de Medicina da UPF, a Karen Regina Schons. E também nos acompanha, então, nesse segundo bloco, o estudante de medicina atuante no trabalho, o Tiago Sebol. Seja muito bem-vindo à Universidade Aberta, Tiago. Obrigado pelo convite. Ótimo. Professora, então 60% da população brasileira não tem o hábito de se fotoproteger, ou seja, de se controlar e de ter os cuidados na hora de ir para o sol. Isso é um dado meio preocupante, é verdade. Né? Infelizmente é verdade, né? Realmente, às vezes as pessoas ou não fazem ou fazem pela metade, né? Mas assim, realmente da maneira adequada, é um número muito pequeno ainda de pessoas que já têm essa consciência de que devem realmente se cuidar com relação ao sol. Então, no primeiro momento, a gente já falou que é importante colocar um boné, escolher bem o filtro solar. E aí, quando a gente fala em filtro solar, qual seria a escolha ideal? É filtro? É protetor? Como que a gente olha o rótulo? Essas informações que tu me pergunta agora são justamente as coisas que nós repassamos para a população, porque são as dúvidas mais comuns, né? Então, a gente sempre começa dizendo assim, você vai na farmácia, a primeira dúvida que surge é: filtro, será que é a mesma coisa que bloqueador e protetor? Enfim, realmente é tudo a mesma coisa, né? Até a sociedade brasileira deseja que o termo bloqueador seja retirado dos rótulos, porque ele nos passa uma falsa impressão de que realmente esse produto seria superior, né? Se ele usa essa terminologia. E, na verdade, é tudo a mesma coisa. Então, realmente, podemos usar qualquer um desses, né? Contanto que a gente use, né? Claro. Tá tudo certo. E desde também a quantidade, como eu vou me proteger? Bom, é fator 50, é fator 30? O que isso influencia, professora, na hora justamente de eu escolher o meu fator de proteção? Exato. Então, assim, para a maioria das pessoas, o fator a partir do fator 30, ele é um fator bastante adequado, né? Por que a gente diz isso? Porque o fator, na verdade, quanto que a gente deve usar se baseia no nosso tom de pele. Então, 30 ele serve para a maioria das pessoas. A gente só permite as pessoas usarem menos se realmente for uma pessoa de etnia negra, né? Senão, realmente não teria por que usar um fator menor, né? E fatores superiores, então, eles concedem um pouco a mais de proteção, o que é muito necessário em pessoas que têm a pele extremamente clara, que queimam realmente muito fácil, ou mesmo têm manchas ou problemas de pele prévios na família, ou outros problemas de pele que não o câncer, que também são exacerbados pelo sol. Claro. Questões genéticas, por exemplo, Tiago, também influenciam no momento que você vai se expor ao sol e aí, num futuro, você pode ter, então, um tumor, aí, um câncer de pele indesejável, porque você não se expôs de forma correta, em virtude do sol, né, em horários inadequados, no entanto, porque tu também tem uma carga genética que te prejudica. Isso. Exatamente. E tem a questão de que o sol tem um efeito cumulativo ao longo da vida, né? Então, a partir do momento que a criança já começa a se expor ao sol na infância, essa coisa de brincar, né? A criança está sempre exposta. E você vai acumulando isso ao longo da sua vida toda, né, sem proteção, a sua chance de desenvolver alguma alteração, né, o próprio doença, câncer em si, é muito grande, né? Então, é claro, nisso tem a questão da interferência da genética, né, a tua predisposição para isso, né, aliado ao fator ambiental de exposição solar, né? Essas explicações, essas orientações, vocês costumam, então, multiplicar aí na população a partir do Amigos da Pele? Sim, o grupo trabalha com vários setores da sociedade, né? Nós não temos um foco específico, né? Até porque todos estão expostos ao sol e merecem, né, essa informação. E nós abordamos toda essa questão da proteção solar, de como utilizar, que a Cavalesca explicou no bloco anterior. A questão, o enfoque também, a gente muda um pouco dependendo do grupo que a gente aborda, né? Se são crianças, adolescentes, se são idosos, a gente, né, dá um enfoque mais à questão do envelhecimento, da pele, né? A questão do próprio câncer.
professora, há cuidados maiores no verão, há cuidados menores no inverno. Como que a gente deve cuidar da pele, independentemente então da estação do ano? Isso. Muitas pessoas ainda pensam que a gente só deve utilizar protetor solar no período de verão ou realmente se a gente sai de casa, né? Então, toda essa informação que a gente passa é justamente isso. Devemos cuidar da nossa pele em todas as estações. O que muda talvez um pouco o tipo de cuidado, né? Então, por exemplo, hoje é um dia de inverno, né? Eu tô aqui de gola alta, mas a gente verificou o índice de radiação ultravioleta e ele é 4, que é um índice moderado. Então, a radiação ultravioleta, ela chega até nós em todas as estações. E essa radiação ultravioleta que vem do sol, que a gente não vê, ela é justamente responsável por induzir envelhecimento, manchas e câncer, né? E isso está presente durante todo o período. Então, é fundamental que a gente evite os horários de maior radiação ultravioleta, que é das 10 às 16 horas, né, principalmente a radiação ultravioleta B. Se possível, a gente então evitar ou cuidar mais desses horários, realmente passar o protetor diariamente, né, e ter todo esse cuidado durante todas as estações. Porque é claro que a gente, né, usa talvez uma roupa mais fechada aqui no nosso estado, que é mais frio, mas volta e meia também a gente está com o nosso rosto exposto, as mãos expostas, a gente sai fazer esporte, tem aquele dia que está mais calor. Então, é um mito, realmente, a gente dever cuidar só da pele só no inverno. Desculpa, no verão. No verão. E quando nós estamos expostos, por exemplo, assim, a luzes, como é o caso de um estúdio de televisão, como é o nosso caso agora nesse momento, tem influência, professora? Aí depende de influência do quê, né? Exato. No passado, existia muito um mito de que essas luzes, enfim, poderiam gerar algum tipo de câncer, né? Hoje, então, com os estudos e tudo mais, a gente sabe que o quê? Que a luminosidade, essa luz visível, ela pode ter uma influência muito mais no sentido de manchas, né? Mas, por sorte, câncer de pele não. Né? Mas então o protetor solar, né? Um protetor solar adequado para esse tipo de ambiente fechado, então, é importante. É muito importante também. Então eu sempre digo assim, a gente acorda e não olha para fora para ver se está frio ou enfim, para condicionar isso a passar o protetor. É acordar e passar. A única diferença é que se eu tiver de roupa, assim, como eu tô hoje, eu não precisaria passar nos braços, enfim, mas eu vou passar nas mãos, vou passar no rosto. E no verão também, né? Qualquer área que vai ficar fora da área de roupa, a gente tem que proteger. Tá certo. Tiago, você que está diretamente ligado então à população no momento de passar essas orientações, a população recebe bem? Recebe. Até com curiosidade mesmo, acho que por falta de conhecimento, assim como acho que acredito que foi pra gente no início do projeto, sabe, de novidade, né? Então, até a gente se adaptar e aprender todo o assunto, entender que nós não sabíamos o que achávamos que sabíamos, né? Com a população é a mesma coisa, eles recebem muito bem, ficam empolgados, fazem muitas perguntas assim no final. Coisas de rotina mesmo do dia a dia, e é bem interessante mesmo, assim. Bem gratificante também. Gratificante, sim, participar, é muito bom participar. Professora, e para quem quiser, então, justamente entrar em contato aí com os amigos da pele, ter os amigos da pele mais pertinho, né, para passar todas essas dicas importantes, como que faz? Então, a gente tem abertura para atender praticamente qualquer tipo de público. Então, desde que exista um grupo interessado, pode fazer o contato através, então, do projeto Amigos da Pele. Tem no Facebook, tem e-mail? Esse é o e-mail, então, projeto amigosdapele@gmail.com. Ótimo. E temos também uma página no Facebook, que é Amigos da Pele. E através, então, desses dois meios, pode-se fazer o contato e solicitar a nossa visita, digamos assim, nossa conversa. Tá certo, que é muito produtivo e muito importante. Tá certo, então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Muito obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana, a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui dentro da Universidade de Passo Fundo. Até lá!